Imicast. Fala, seus malucos! Fala, seus malucos! Está começando mais um Imicast aqui. Eu e o meu parceiro, o Thiago Leifert, da comunicação no YouTube. Saí da Globes, né? Globes. Pra fazer Não pode falar o nome da emissora, né, parceiro? Não tá pagando a gente? Exato, não paga nós, né? Pra tentar uma boquinha aqui no Imicast, então... Aliás, bico aqui. eu nem venho mais com roupa de marca aqui, cara. Porque enquanto não pagar a gente, não vem. Então agora quem patrocina é a NASA. Na verdade, eu comprei isso aqui no Chinatown, então... Sossegado. O cavalinho tá ao contrário, né? É um calango. Porque o deles é um manga larga, esse aqui é um quarto de milha. Mas é isso aí, parceiro. Quem nós estamos entrevistando hoje? Cara, hoje a gente vai... Eu quero que você tenha respeito aqui, porque pra quem tá aqui na frente da gente, pra pessoa... Mas quando que eu me respeitei um entrevistado? Eu peço um pouquinho mais de respeito, porque é o seguinte... Além de ser uma pessoa, acho que já bem conhecida aqui no Canadá, porque todo mundo depende dela, rapaz. Se você tem saudade de comida do Brasil, você tá na mão dela, tá? Porque é uma pessoa que tem um carinho especial pra deixar sua vida aqui no Canadá mais confortável. E tem um detalhe. É a Juliana que a gente tá falando e a Juliana de Paula. Sua xará ainda, né, parceiro? Eu sou de Paula também, cara. Cara, essa família de Paula é muito chique, bicho. Por isso que então, ó, vai conversar com o Zé Paulo aí, você entendeu? Não, vou ficar esperto. Que a gente é brabo. Vou ficar esperto. Agora eu tô em minoria aqui na mesa hoje. Mas, Ju, muito obrigado por estar aqui hoje. Seja bem-vinda aí. Por dedicar seu tempo, que a gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, que tá sempre rodando, correndo atrás de bons negócios e tal. E é verdade isso, né, Ju? Porque... de uma maneira ou de outra, todo brasileiro já passou pela sua loja, assim, grande parte, né? Eu imagino, porque, comida brasileira eu acho que é uma das coisas que a gente mais sente falta depois da família, né? Sim. No Brasil. Mas uma coisa interessante que eu achei assim, a gente sempre procura fazer nossa lição de casa quando a gente tá com um convidado, né? Claro. Então a gente vai dar uma olhada nas redes sociais e tudo. E você é uma pessoa que é bem reservada com relação à sua vida antes do Brazilian Marketing nas redes, né? Então, assim, o que a gente queria saber, como começou? Quem era a Juliana no Brasil? Eu fiquei sabendo que você é paulistana também. Muito de orgulho. Então, Aquele orgulho. Da onde? Não, eu não sei da onde. Isso que eu quero saber quem era a Juliana antes de vir pra cá. Mas a minha mãe de Ribeirão Preto, família do interior, então eu tenho aquele sotaque, assim. O finalzinho, né? O finalzinho do sotaque é sempre... Tô aqui há muitos anos, não perdi. Às vezes solta um porta que eu falo assim, gente, desculpa, soltou. Mas o porta é o mais difícil de perder. A Tamires, o sotaque dela é super carregado de paulistano, mas quando na hora vai falar porta, sai porta. É impressionante, não, cara. Eu tenho ainda uns sotaques, assim, o meu não perco, não tem como. Uhum. Mas é isso, eu sou de São Paulo e cresci no interior, Ribeirão Preto, quem é da região Ribeirão Preto, no Poranga, Orlândia, Franca, todo aquele... Super fresquinho lá, nunca é quente, nunca bate 36, 37 graus lá. Não, imagina, no inverno, fácil. Isso no inverno, né? E em São Paulo, você morava onde? Eu morava atrás do aeroporto de Congonhas. Sei. A gente sempre... Nasci e morava em Moema, e aí a gente mudou pra lá e cresci, a casa tava até agora. É da região da Ori. A Ori é de lá, a gente brinca que ela é de Parelheiros, mas ela é da região ali, mas é mais perto do Shopping Morumbi, né, Ori? Ela é chique, ela tá na parte chique. Não deixa gravado isso, porque senão ela vai ficar se sentindo depois. Eu tenho muito carinho pela região de Moema. Assim, a gente não conhecia, a gente foi conhecer mais pra frente, porque sabe como é que é, parceiro? A nossa clínica odontológica era lá no Brasil. Olha, dentista. Na Rua dos Chanés. Nós dois somos dentistas. Meu pai é cirurgião dentista. É mesmo? Olha só, tá vendo? Você acha que só você tem coisa em comum com ela, rapaz? Amarrado, cara, mas o nome... Mas a gente é família. Família, você me fala mais alto. Sempre fala mais alto. Sociedade, tá vendo? Mulher do Brasil é mais falando que eu sou da família. Já vou querer umas traquinas de graça. No final das contas, o sangue fala mais alto. Fala mais alto, claro. Então, a nossa clínica, ela era na esquina da... Como é que chama aquela avenida onde tem Avenida dos Bandeirantes? A Chanés, ela começa na Avenida dos Bandeirantes, né? Lá embaixo. Enfim, era perto como é que chama? Nossa, eu esqueci tudo. Percebe. Amor, como é que chama aquele lugar que era o bar lá, que tinha na esquina, que era super famoso? Era um bar de jazz ali em Moema.
Enfim, é perto do Colégio Augusto Laranja. Do Augusto Laranja, É ali onde a gente morava. Onde a gente Como é que era o nome da clínica, professor? Eu não vou fazer propaganda porque a clínica ainda existe e a gente vendeu ela. Ah, tá. Então, E eu não só vou pagando. fazer. Não vou fazer jabá. Agora deixa só pagando. Deixa seus dentes, meu filho. Não tem problema. Mas desculpa, te interrompendo. Imagina. Ju, conta pra gente, como é que era lá você no Brasil? O que motivou você a vir pra cá? Como é que foi? Então, vamos lá. Eu tenho mais. É engraçado que, assim, hoje, os imigrantes que estão aqui hoje é muito diferente dos que vieram há muitos anos atrás. Uhum. Eu tô no Canadá desde 2002. Nasci aqui, claro, dá pra ver. Você pegou todo o boom de imigração, que teve aqui esse fluxo grande que veio. Super, super. E foi engraçado que, assim, eu vim em 2002, eu vim como intercambista, vim fazer curso de inglês aqui. Eu fazia Mackenzie, administração em São Paulo. Mais uma coisa em comum, cara. Tá vendo? Mackenzie é aquele que tá no sangue. Estudei no Mackenzie da 3ª série ao 3º colegial. Jura? Só não fiz faculdade lá porque não tinha odontologia no Mackenzie. Olha só, minha amiga estudou, de repente foram colegas de escola. Eu não sei qual a idade que ela tem. Eu tenho 37. Eu não sei. Ah lá, 37. 38. Jura? 38. Ela deve estar um ano na minha frente, mas eu conheci bastante gente. Ela estudou, mas eu estudei no Marista, no Arquidiocesano. E depois eu estudei no Santo Agostinho. E depois fiz Marista. Fiz Mackenzie. Que bacana. Fiz ADM na Mackenzie. Nossa, que legal. E, enfim, aí eu via que eu precisava falar inglês, né? Era importante. E fiz inglês a vida toda, mas não tenho que comparar. E aí eu ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Na época, a cunhada do meu irmão tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. A família americana tinha ido pro Brasil, tinha feito o convite pra mim. Nossa. Então, pois é, aí eu tinha terminado o colegial, então, nosso colegial é velho, né? Não, vamos falar colegial, porque aqui tem todo mundo mais high school, agora é chique, high school. Vamos falar high school. Nossa, hoje em dia tem até 9ª série, né? Eu nem sei, gente, como é que série, fala. Tudo diferente. Aumentaram mais um. Vocês vão entender aí quando vocês estiverem assistindo, galera. Dá um Google. Dá um Google aí que você descobre. E aí, eu tinha terminado a escola, então era a oportunidade que eu tinha de fazer antes de começar a faculdade e tal, que não sei o quê. Fui tirar o visto americano, eu tava foi muito engraçado, quer dizer, foi horrível, hoje é engraçado, mas eu tava com a carta que os americanos tinham feito, à mão, assim, me chamando, e na carta eles mencionaram, era uma cidade bem pequenininha do Texas, e eles me chamando e falaram que eles iam me colocar numa escola lá, pra eu não ficar à toa, aquelas coisas assim, e eu tava pegando um visto de turista. Quando eu mostrei a carta, a mulher foi lá, rabiscou e falou assim, não, você tá mentindo, você vai lá pra estudar. E assim, não tinha experiência nem nada, e assim, comecei a chorar, achei aquilo um absurdo, falei assim, gente, mas assim, aquele jeito brasileiro que a gente tem, né? Falei assim, não é que eu vou estudar, é só que… Veja né, bem, tipo, veja bem. Aí a mulher fechou assim a janelinha, tipo, nem… Isso era o seu homestay na época? Tipo, endereçaram uma carta pra você? A homestay da cunhada do meu irmão tinha feito, eles tinham estado no Brasil, e falou assim, pode ir, ao invés de você pagar aquele curso todo e tal, quando você quer, você… né, paga os custos só ali e Mas tal. vem cá, isso não era comum. Aliás, isso não é comum até hoje em dia, né, parceiro? Eu não conheço ninguém que tenha recebido, porque você fez o processo inverso, né? Você foi convidada por uma família. Geralmente, o pouco que eu entendo de homestay é você vai numa agência, faz uma aplicação e eles te fazem um match com uma família. O seu caso foi o contrário, você foi convidada pela família. Foi, exato. Isso. É porque assim, ela ficou muito próxima dessa, então, família da namorada do meu irmão. E aí eles foram pro Brasil, ela ficou nesse Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil. E como o meu irmão namorava sério, enfim, a gente ligado com a família dela, a gente acabou ficando amigo e aí eles fizeram um convite. Então era uma coisa bem assim, de boca a boca, sabe? Nada com termos igual numa agência e tal. E aí quando eu mostrei essa carta, que tinha sido escrita à mão, a mulher falou assim, não, você tá mentindo. Só que assim… e não, né? Porque eu não ia frequentar a escola todos os dias como uma estudante. Era só uma questão de eu estar ali para ter um ciclo, exatamente. Você poder fazer contato, para daí você poder aprender. Ia ter até o prom, né? A formatura de um dos filhas, eu nem lembro mais se era filho ou filha. E ela falou, aí você vai, aquelas coisas. Enfim, negaram. Aí, obviamente, eu saí super frustrada, revoltada. Nossa, nem imagino o que você deve ter passado. E aí, eu ia fazer… Eu tinha cancelado a minha matrícula rejeitado, né, de uma faculdade que agora
ESPM? ESPM ainda existe lá, é super tradicional, de propaganda e marketing. Isso. Eles têm outros cursos também lá. E aí, eu falei assim, tá, e agora, né? Não vou para os Estados Unidos, perdi a vaga da faculdade, tipo, enfim. Mas aí surgiu, aí eu fui para o Mackenzie, aí surgiu a oportunidade de eu vir fazer um curso aqui, era na área de business também, e vim, tirei o visto de boa, e vim para o Canadá para ficar 1 mês e meio, aí achei que era pouco, para aprender o inglês. Todo mundo, né, em que 2002. Em 2002. Em 2002, junho de 2002. Uhum. Aí eu estendi, eu quis estender. Fica tranquilo, pode seguir. O meu visto também, minha estadia aqui, enfim. E aí fiquei até dezembro. E aí eu já queria começar a fazer curso aqui, eu já queria ver algumas coisas para eu ficar aqui. Nesse meio tempo, eu conheci o então hoje ex-marido. E acabei casando no ano seguinte, eu já casei, e aí... vocês se conheceram aqui, casaram aqui, brasileiro, foi tudo... por incrível que pareça. Numa balada, numa... Caramba! E ele fazia o que aqui na época? Construção, como os mais antigos, né, que então, chegaram porque aqui. Esse boom de imigração, o primeiro que veio, o pessoal, eles não viam... eles vinham qualificados, mas eles não se preocupavam muito em se aprimorar. Exatamente. Então, assim, eu falo que a primeira leva, ou a leva antiga, enfim, que eu peguei, eram pessoas humildes, na maioria das suas vezes, no Brasil, assim, sem estudo, ou sem dinheiro, sem formação, muitos do interior, assim, aquela coisa mais simples. E vinha pra cá realmente procurando uma vida melhor, mais chances, oportunidades. Mas existe, desculpa, parceiro, fala você, depois eu pergunto. Não, pode falar. Existe algum incentivo? Porque hoje em dia a gente sabe que tem um monte de escolas que fazem aquelas palestras para vir pro Canadá. Né, esse primeiro influxo tinha incentivo? O que motivava as pessoas a vir para cá? Pergunta, na verdade. Adoro. Sabe aquelas propagandas assim, o Canadá precisa de brasileiros. brasileiro. Hoje em dia isso é super popular. Será que naquela época isso era verdade? Não, o que acontecia era o seguinte, os Estados Unidos sempre, acredito que ainda é mais difícil de conseguir o visto. E o Canadá, na época, não era tão fácil como hoje, mas era mais fácil do que os Estados Unidos. Então, muitos que vinham para cá, vinham por conta disso, de conseguir o visto mais fácil. E até muitos atravessavam ilegalmente para os Estados Unidos. Então tinha também esse trajeto, como é que diz? Esse track, né? De você ir pra cá e tentar... Pisar aqui primeiro e depois ir pra lá. Exatamente. Então tinha esse fluxo, sim. E acontecia que muitos acabavam ficando aqui, faziam sua vida por aqui, desistiam dos Estados Unidos, outros iam, enfim. Mas o pessoal vinha pra cá realmente à procura de uma vida melhor. E muitos não falam inglês até hoje, ou na época não falavam. Então, assim, era mais especial. Então, tipo assim, era realmente mais construção, limpeza. Eu não sei se não tinha incentivo daqui, ou se a pessoa que não tinha vontade, e era nisso, tipo, era difícil você ver um brasileiro num banco, como você vê hoje, com business, com um trabalho mais, sei lá, mais formal, mas eu não sei como a gente poderia usar, mas eles vinham trabalhar ali na construção e, obviamente, você vê que você tem uma condições comparado com o Brasil, você acaba tendo uma condição bem melhor. Lógico. Vai comparar a construção no Brasil com o Canadá, até o poder aquisitivo do salário mínimo aqui sempre não tem o que comparar, é uma coisa absurda. Muitos ajudavam as suas famílias no Brasil, então, assim, eu falo que é uma imigração muito diferente do que a gente vê hoje. É muito diferente. Hoje você vê pessoas formadas, pessoas que muitas vezes querem sair do Brasil por uma frustração, por medo, por perigo, por uma qualidade de vida melhor. Muitas hoje têm condições de vida boa no Brasil, estável financeiramente falando, e quer largar isso para tentar uma vida melhor. Às vezes por segurança, motivos, a motivação da não pessoa mudou. Não é financeira como era antigamente. Lógico que todo mundo vive, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas não é a principal razão que motiva essas pessoas a saírem. Você acha que o Canadá de antigamente ele dava mais oportunidade, então, para quem não tinha um poder aquisitivo tão... Não, eu bom? acho que assim, eles
pelo que eu converso muito com as pessoas, eles sempre precisaram dessa mão de obra, né? Então, assim, para eles era fácil ter esse fluxo de pessoas chegando aqui para manter, porque a construção é um meio muito forte, financeiramente falando, aqui no Canadá, né? Movimento, aqui em Toronto. Mas mesmo assim, Ju, vamos fazer um cenário aqui. Eu sou pedreiro no Brasil, eu assento azulejo lá. Você concorda que só o meu skill de saber assentar um azulejo, mexer com construção, não é o suficiente para o Canadá me querer? Eu preciso ter uma grana para chegar aqui e aí eu vou procurar um emprego. Talvez quem não tem a grana hoje, nos dias de hoje, não tem a grana, não tem essa oportunidade de falar, de mostrar pro Canadá, olha, eu sei fazer isso. Não, nem passa ali na imigração. Não passa. Então, é porque antigamente, eu não sei como que está hoje, acredito que tenha também, assim, pelo que eu acompanho, antigamente a maioria ficava ilegal. A grande maioria. Então existe essa motivação de ficar ilegal. Muito. E olha que doido, cara, porque nessa época tinha acabado de estourar o 9/11, né? Os atentados de 11 de setembro. Foi aí que também muita gente veio pra cá. Os Estados Unidos, imagina, eles deviam estar muito mais restritos com relação às fronteiras. Sim, as regras da aviação, inclusive, mudou tudo depois. E aí, assim, existia gente vindo pra cá e atravessando a fronteira pra ir pra lá. É porque aquele sonho dos Estados Unidos sempre foi muito forte, né? Hoje, com tudo que a gente tem, diversificou bastante. Mas era muito Estados Unidos e Japão pra quem tinha uma descendência. Japão também tinha né? O pessoal ia trabalhar, como é que chama? Em fábricas, né? Dokaseg, alguma coisa assim. É um nome que as famílias, o brasileiro vai pro Japão pra trabalhar em fábrica, fica lá ganhando dinheiro. Depois isso também. Depois volta, compra tudo. Cara, foi a família do André e da Milena, que os pais dele foram pro Japão. É verdade, deixou ele, né? Isso. E sim, muito comum. Lembramos da sua história, André, aqui agora. Um abraço, André. André e Milena. E assim, tem muito disso. As pessoas vinham pra cá sozinhas, igual falou, né? Deixa os filhos. As mulheres vinham pra cá sozinhas. Não é tão arriscado quanto nos Estados Unidos de você atravessar pelo México, né? E já deixo claro aqui, não sou a favor nem contra, cada um sabe o que precisa, o que faz. Exatamente. O que necessita. Mas era a realidade. Então, assim, eles vinham pra cá ilegalmente, muitos com passaportes falsos, com vistos comprados, aquelas coisas que a gente sabe que existe. Sempre existe esse mercado, é um mercado que se você for fuçar, você acha. Não é que a gente tá promovendo qualquer coisa assim. Não, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Deixar claro. Questão que... Né? Vai falar, não, porque sempre tem alguém que a Juliana indicou. Vai deixar nos comentários lá. Outro dia eu soltei aqui que eu li uma pesquisa que parece que o pessoal tava falando de ficar de imigração. Aí eu tinha visto isso num fórum que o pessoal fala que o melhor lugar para você ficar ilegal é a província de Ontário. Mas, pelo amor de Deus, não tô fazendo apologia a nada. É uma questão que é um consenso por conta do tamanho da província e enfim. Então... Gente, sempre existiu, assim, eu seria muito... injusta se eu viesse aqui e criticasse. E isso até é legal falar, porque eu assisto muito. Vejo as pessoas falando, porque é ilegal, que não sei o que, não sei o que. Só que assim, hoje, para vocês estarem aqui legais, para vocês conseguirem o que vocês conseguem hoje, com o direito de work permit, de estudar, não sei o que, muitas pessoas ficaram ilegais aqui. E é graças a essas pessoas que se conquistou isso. Então, assim, a gente não tem direito de julgar ninguém, a gente não tem direito de. Cada um sabe o que faz, entendeu? Então, assim, o ficar ilegal aqui, em termos de visto, é errado, mas, assim, foi necessário lá atrás para hoje a comunidade brasileira conseguir essa conquista que vem conseguindo dia a dia e mudou muito, entendeu? Então, assim, não tem como você falar uma pessoa que tá aqui há 20, 30 anos, na época eu lembro que teve... eles liberaram para todo mundo que estava ilegal. Isso tem muitos anos. Anistiaram, né? Anistiaram, exatamente. E eles uns tiveram que ir para Portugal, outros foram porque não entravam nos Estados Unidos, eles tiveram que sair do país para poder voltar legalmente. Então, assim, só que foram conquistas. Então, assim, é muito fácil você chegar hoje e julgar, entendeu? Aquela pessoa que saiu da roça semi-analfabeto e veio pra cá à procura, tá trabalhando, tá? Pra mim, o errado é a pessoa que mata, que rouba, que trafica. Então, assim, a pessoa hoje tá legal aqui, ela tem a agradecer muito às pessoas que estavam aqui há 30, 40 anos atrás, que passaram por perrengue, que isso daqui hoje é uma maravilha, entendeu? Mas há 30 anos atrás, comparado, obviamente, né? De novo, comparado com o Brasil... É engraçado você falando não isso aí, é eu metade, acabei de lembrar de uma história. A Oriana foi visitar uma casa
que é de uma brasileira, que essa brasileira tem uns quartinhos lá que ia ceder para uma amiga da Oriana. E aí, a hora que a Oriana, ela perguntou o status da Oriana aqui, né? E a Oriana, não, a gente tá com o nosso processo de residência permanente, tal. E aí, a primeira pergunta que essa pessoa fez foi a seguinte: qual o advogado que tá fazendo o seu processo? Porque eu acho que essa mulher tá tanto tempo aqui já, que se enquadra nesse quesito, de pessoas que vieram ilegais e aí, pra arrumar um meio de ficar, tem que entrar com um processo na justiça, tal, e tem muita pra gente ficar, né? Então essa é a pergunta. Qual advogado tá fazendo o seu processo, tá vendo? E hoje, assim, a questão de querer ficar ilegal é meio que é até meio complicada. A gente consegue entender que antigamente as pessoas vinham pra cá, tal, e desbravou muita coisa pra chegar nisso, que pra ter essa quantidade de portas que o Canadá tem pra você entrar hoje, de forma legal, derrubaram alguma coisa lá atrás. E isso graças a essas pessoas. Mas se a pessoa quiser ficar ilegal aqui hoje, é uma sacanagem. Por causa do seguinte: o Canadá, ele te dá muita oportunidade aqui hoje de poder ficar legal, né? Então, só quem... Só a pessoa parceiro, eu acho que quiser aproveitar mesmo. Eu acho que aquilo é que a gente sempre fala, né? O Canadá, do contrário dos Estados Unidos, ele quer que o imigrante venha pra ficar. Sim. Ele faz todas as coisas. Eu sempre falo que na primeira semana de aula da Tamires na George Brown, ela teve uma palestra sobre como ficar depois que acabar o college. Então, assim... Gente também. O Canadá, ele faz de tudo pra você ficar legalmente. Os Estados Unidos, eu também acho isso, eu acho. Os Estados Unidos, ele não quer você. Ele quer que você vá, deixe seu dinheiro lá. Exato. Agora, se você quiser ficar, aí eles já te enxergam com outros olhos. Eles não vão avaliar você como uma pessoa que pode ter um potencial. Eles querem que você vá, deixe seu dinheiro e vire as costas e vá embora. Mas os Estados Unidos também é o país que mais recebe imigrante no mundo, né? Sim, então, assim, é uma Mas umbrella porque eu acho que ainda tem aquele né? mito, né? Aquele negócio que, assim, Estados Unidos... Mas então, é que nem São Paulo, né? As pessoas ainda migram pra São Paulo, achando que São Paulo é a terra da oportunidade, mas o São Paulo tá tão ruim em termos de emprego como qualquer outro lugar do Brasil. Mas é que a gente vive, essa cultura se perpetua, né? Sim. Passa de pai pra filho, passa no boca a boca. É o cenário da caverna que a gente tá falando aquela vez. O mito da caverna. Que tá, às vezes, numa extremidade do país, não vou falar de região do Brasil, mas que ouve. Fulano foi pra São Paulo e aí agora tá conseguindo fazer uma grana. E isso se estende ao Canadá. Fulano foi pro Canadá e tá bem de vida. E principalmente hoje com a internet. A pessoa vê a gente no Instagram, né? Eu acho que é tudo maravilhoso. Eu falo que o pessoal que tá no Brasil fala assim, a visão de quem tá lá é assim: eles trabalham no país de primeiro mundo, tudo é perfeito, ganham em dólar e gastam em reais. Isso. Não, exatamente. Não, e você... Não, você viu? Ganha tanto. Falei assim, ok, mas assim, eu não vou comprar uma água em reais. Exatamente. Nossa, isso é ótimo. E quando você apresenta problemas, a primeira coisa que a pessoa fala assim: onde você mora? Você acha que você tem problema? Ninguém sabe. As pessoas não ponderam as coisas. Nem pitaco do Brasil a gente pode dar mais. Não pode. Não, eu fico de fora, porque assim, eu tô muitos anos fora e amo o Brasil. Eu falo que assim, eu sou apaixonada. Eu amo São Paulo, eu sou alucinada por São Paulo. Gosto muito, gosto do povo brasileiro. Né? Acho que por isso tem o meu negócio, mas enfim, eu gosto muito. Só que, assim, a minha liberdade de poder ir e vir que o Canadá hoje, Toronto, me oferece, eu não abro mão. Então, pra mim, foi assim, a decisão de estar aqui hoje é essa, a liberdade de ir e vir sem ter que me preocupar. A gente tá aqui, meu carro tá lá parado, eu sei que eu vou sair daqui, meu carro vai estar lá. Pode estar até destrancado, já aconteceu com a gente. A gente esqueceu o carro destrancado e nada acontece. Já tive alguns furtos aqui, mas são furtos. Ninguém vem com uma arma na cabeça, ninguém vai te dar uma coronhada, ninguém vai te dar um tiro por pura ruindade. Infelizmente, é um país que tem a pessoa que não deu certo e ela acha os meios, ela tem que ter os meios próprios de tentar não é mil maravilhas, né? Sobreviver. E aí eu não vou jogar essas pessoas, então ela acaba furtando uma coisa, porque ela precisa vender, enfim. Isso é super comum, sempre foi. Né? De novo, né? Senão eu vou falar assim, pronto, tá lá. Isso, inclusive aconteceu comigo isso, né? Mas um dia você vai contar essa história pra nós aí, vou contar essa história. Então é um país maravilhoso, mas infelizmente, acho que qualquer lugar do mundo, se eu falar aqui, mas não se acho compara, que Noruega né? não vai ter, tipo, Bélgica não vai ter, beleza, mas Canadá tem. Não se compara, não se compara. Eu falo assim, não tem nem como você comparar Brasil e Canadá, sem porque dúvida. eles são extremos em tudo, tanto sim. em termos de afeto, de carinho, que a gente tem muito isso, ferve no Brasil e aqui é bem diferente. Eles são mais frios, né? Vamos dizer assim, então assim, com a gente. Exato, então tipo assim, são extremos pra tudo, eu falo que não tem que comparar. Mas eu falo que comparando o Canadá de hoje, Canadá, eu
tem que aprender a falar. Não é Canadá, Toronto, porque eu não sei do Canadá todo, né? Mas Toronto, de hoje, com Toronto de 10 anos atrás, piorou e muito. É Isso é mesmo? fato, assim. Você não é a Piorou primeira a falar isso pra gente, muito, sabia? assim. Tipo assim, me preocupa, porque assim, tem que ter atitudes, tem que ser tomadas algumas atitudes pra cortar isso, Em assim, que aspecto, sabe? assim, fica mais visível pra você? Eu Se vejo você até for com achar coisa besteira, com, tipo assim, pessoa bêbada dirigindo, entendeu? Nunca foi, assim, Olha uma só. coisa que aqui, assim, todo mundo tinha pavor. Você falasse assim, tipo, é muito raro. E hoje, você acompanhando, eu moro em York Region, perto do Wonderland, e eu tenho eles no Instagram e tal, e assim, vira e mexe, eles anunciam, ó, uma pessoa que tava bêbada dirigindo, não sei o quê. Só que assim, tá bom, essa pessoa tem que ser presa, essa pessoa tem que ser punida de uma forma exemplar. exatamente, entendeu? Porque assim, tá perdendo a linha, entendeu? Você vê que assim, quando você tinha tiroteios, né? A gente teve tiroteio no Yorkdale, não foram uma, foram 2, 3 vezes, entendeu? Então assim, coisas que você jamais, assim, se viessem me falar 10 anos atrás que teve um tiroteio no Yorkdale, eu falo assim, parece, tipo assim, era alguém com arminha de água, né? Exatamente. Então assim, são coisas que aí vem as pessoas e falam assim, mas o Brasil, eu falo assim, gente, de novo, não tem comparação Brasil e Canadá, não tem. A minha comparação é o Brasil, o Toronto de hoje com o Toronto de 10 Toronto anos com Toronto atrás. mesmo, né? Entendeu? Assim, piorou muito. Óbvio, cresceu muito, com certeza os problemas vêm, aumentam. Mas assim, furtos super constante, eu tive furtos em casa. E aí você chama a polícia fala assim, isso acontece mesmo e tal. Você fala assim, pera, mas tipo assim… Esse afrouxamento da polícia é complicado, eu falo assim, né, cara, Ju? como assim? Mas sabe o que é? Eu acho que a lei de antigamente, ela não tá, aliás, a lei de hoje, ela não tá atualizada. Então os policiais ficam muito reféns do que é a legislação. E as pessoas aqui têm muito direito, né? Eu falo assim, é impressionante. Você não pode… Chega ao cúmulo da pessoa assim, entrar na minha casa e eu segurar a pessoa que tá roubando, né? Eu falo assim, eu vou segurar enquanto a polícia chegar. Eu falo assim, não, você não pode segurar ele. Porque eu falo assim, oi? Tipo, você tá na sua casa, o cara entrou na sua casa. Se eu prender, amarrar ele ali e tal, não sei o que, eu não tenho… ele pode me processar. Exatamente. Ele pode me processar. Já aconteceu isso uma vez, há muitos anos, num corner store de um asiático. E o cara roubava sempre, furtava, né? E aí ele foi, amarrou o cara até a polícia chegar e o cara processou o dono do store. Ok, não foi pra… Mas assim, é umas coisas que, né, não tem nem que ser ouvido. Não. Né? Não tem nem que você perder tempo com uma coisa dessa. Cara, você tá errado, acabou e pronto, entendeu? Nossa, é muito complicado mesmo, porque a gente vê nosso parâmetro, mais uma vez, nosso parâmetro é Toronto, mas a polícia aqui, ela é muito, muito leniente com certas coisas. Então, eu não sei se… acho que é muito isso que você falou, parceiro. Acho que Toronto, mais uma vez, eu acho que eu vou seguir o que a Ju falou. Eu não conheço o Canadá todo, eu conheço Toronto. Mas pelo que eu conheço, assim, Toronto ainda tem uma cabeça de cidade pequena. Muito. Você anda em downtown, cara, tem uns cruzamentos perigosíssimos que não tem farol. Eles ficam ainda na camaradagem, passa um, passa outro. Cara, não dá pra você ter cabeça de cidade pequena sendo uma metrópole de quase 3 milhões de pessoas morando. Cada vez mais chegando gente, cada vez mais incentivos para as pessoas chegarem, sabe? Assim, eu falo que realmente parou no tempo. Eles não estão percebendo o tamanho que eles estão hoje, né? A potência que eles estão hoje. E isso é muito perigoso. Você falando dessa seriedade, assim, de não beber e aí dirigir em seguida. E foi em 2010, quando eu cheguei a fazer meu intercâmbio aqui, eu fiquei numa homestay. E aí o meu partner lá, que não vou chamar de brother, porque não era muito brother, né, parceiro? Não era muito. Ele me convidou pra ir numa festa e tal. E aí ele falou assim, só que a gente vai voltar amanhã. Eu falei, como assim voltar amanhã? Eu falei, não, porque eu vou beber na festa, aí a gente fica lá mesmo, e aí eu não vou poder voltar dirigindo. Aí a gente espera passar o álcool lá e no outro dia a gente volta. Eu, caramba, aqui assim é. Se é no Brasil, né, a gente dá um jeitinho, né, ver onde tem as blitz. Exato, né, tem os WhatsApp, tem blitz. O Waze, você vai se comunicando, fala assim, tem blitz em tal lugar. Ou se você beber um pouquinho, não, eu vou beber mais porque eu vou dirigir, que não sei o que. Sim. Aqui não, aqui 10 anos atrás, aqui, quando eu cheguei, realmente eu via outro tipo de comportamento. Muito. E isso me preocupa. Bizarro. Eu tenho 2 filhos, um já está dirigindo, assim, eu bato muito nessa tecla. E ele saiu, ele tava bebendo com os amigos depois do trabalho, e eu achei isso muito bacana. Ele me mandou mensagem perguntando se eu podia passar lá pra pegar o carro dele. Olha só. Que ele ia beber e tal, porque é uma coisa que eu insisto muito,
jovens, a gente já foi jovens, né? Não tem cabeça no lugar mesmo, faz coisas erradas, mas eu acho que, assim, é uma coisa que você pode carregar pro resto da vida, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um caso aí famosíssimo de esqueci agora o nome dele, é um italiano, ele é lá da cidade de onde eu moro, e família extremamente rica, uma das famílias mais ricas do Canadá. Ele atropelou, ele matou 3 crianças da mesma família, era uma minivan, tava o avô, a avó e as 3 crianças. Ele matou as 3 crianças, ele matou a avó e o avô ficou internado por muito tempo. Tá lá, foi preso, ok, foi preso, vai ser solto daqui a pouco dos mesmos direitos que corre no Brasil, sabe? Porque fez isso, tem direito disso, tem direito daquilo, pagou um advogado absurdamente caro, porque tem condições. Eu falei assim, gente, na visão que eu tinha do Canadá de 10 anos atrás, o cara jamais ia sair da cadeia. Ele matou 3 crianças. Crianças pequenas, é uma coisa muito séria. E a partir do momento que você tem um caso desse exposto tão, assim, foi muito divulgado e que não tem uma pena severa, você enfraquece. Entendeu? Mas- Você enfraquece. Coisa que nos Estados Unidos você cansa de ver artista que vai É preso. verdade. Não, gente famosa na Não tem cadeia, cara. Quantas Entendeu? vezes o Robert Downey Jr. foi preso antes dele virar o Homem de Ferro e virar o cara mais bem pago de Hollywood, Não cara? sabia disso. Pô, ele tava sempre envolvido em escândalo de droga e ele foi preso um monte de vezes, Achou cara. que era super-herói mesmo. Olha, se você procurar na internet, procura qualquer nome de artista, espaço, mugshot. Dá um Google. Ah, é? Mugshot é a foto, pra quem não conhece, aquela foto quando o cara tá. Ele vai pra delegacia e é aquela foto que ele bate com a tá. altura, não sei o quê. Aham. Procura qualquer artista, espaço, mugshot. Todos os artistas de Hollywood, não vou dizer todos, mas a maior parte deles tem um mugshot já. Porque lá funciona. É isso que eu tô te falando. E assim, você precisa, principalmente nesses casos que se tornam bem expostos, é a forma que você tem de mostrar, entendeu? Então, assim, teve um vídeo, tem uns 4 anos, eu acho, que York Region, a polícia de York Region postou no Instagram, foi muito engraçado, que era um carro, assim, eles cantando, falou assim, se você não quiser pegar o Uber, a gente vai te buscar, porque, né, polícia, a gente te pega, e você vai dormir aqui no meu quarto, o meu quarto não é muito confortável, era dentro da cela. Eu achei super bacana, porque é um modo, principalmente pra você atingir os jovens, que tudo é boring, então você coloca uma coisa assim bacana, para as pessoas entenderem que, assim, as coisas estão ficando sérias, porque na época, muitas pessoas estavam sendo pegas dirigindo bêbadas, ou com, né, não sei o grau de álcool, mas então, assim, só que antigamente eu tenho pessoas, né, de conhecidas e tal, que foram pegas dirigindo bêbadas. E tinha assim, você tinha que fazer um bafômetro, ficava uma coisa ligada no carro, tinha como se fosse aquele tornozeleira, né? Sim. Pra você dar partida no carro, você tinha que fazer o exame antes. O exame antes. Eu sabia disso. Então, tipo assim, é uma coisa que você tem que ser feita com todo mundo, pra você amedrontar. Então, tipo assim, tem pessoas, tem uma moça que ela veio aqui, isso tem muitos anos, ela queria ver o processo migratório dela aqui e tal, que não sei o que, ela tava saindo de uma festa, o policial tava lá, a postos, enfim, a paisano, não sei detalhes, ela tava entrando no carro, ela tinha bebido, ele parou ela, ele não deixou ela dirigir, ela perdeu todos os direitos, ela não tinha direito de aplicar pra cidadania, não tinha direito pra aplicar pra nada. Aí você fala assim, mas que extremo. Eu falo assim, sim, é assim que você controla, você tem que tomar cuidado, entendeu? Porque assim, está piorando, os furtos estão cada vez mais comuns. Tiroteios no meio do dia. Teve tiroteio no Eaton Center há anos atrás, ok, são pessoas envolvidas com droga, mas tá saindo do que era ali muito escondido e tá ficando assim. No tiroteio, o primeiro tiroteio de York, o segundo tiroteio de York, o meu filho tava lá. Nossa. E ele começou a mandar, tipo assim, falando, eu achei que ele tava brincando, porque assim, a gente nunca imagina, assim. Faz parte da nossa realidade, né, normalmente. Então, assim, ok, graças a Deus não aconteceu nada, né, foi mais o susto, mas são, assim, você não tá, são coisas que você não tá acostumado aqui, entendeu? Eu acho que talvez, assim, as pessoas que nasceram aqui, elas não têm esse tipo de preocupação, não conseguem ter a mesma linha de projeção que o brasileiro tem, porque o brasileiro sabe o Brasil que deixou lá atrás, e ele sabe que talvez esse seja o caminho para
virar um Brasil daqui um tempo. Sim, exato. Então é um negócio que as pessoas têm que se preocupar mesmo. Eu falo isso pra você, você tá louca? Porque o Brasil fala assim, gente, óbvio, ok, até chegar no extremo do Brasil. Sabe aquele negócio? Eu já vi essa novela. Exato. Então, assim, a minha preocupação, continuo me sentindo segura. Eu dirijo pra todo lado, sozinha, mulher, né? Meu carro não tem isso, filme pra proteção, não é isso. Mas, assim, tá piorando. Recentemente a gente foi numa balada, num nightclub. E assim, eu fiquei chocada que assim, um monte de gente bêbada ali, tinha bastante policiais ali e tal, que não sei o quê. É nítido que as pessoas vão sair pra pegar o carro, que quem vai pegar o Uber já pega ali na porta, você não vai andar pra pegar o Uber pra ali, entendeu? E nada demais. Eu fiquei inconfortável. Aquilo me marcou muito. Que eu falei assim, gente, mas, sabe? Antigamente, meu Deus do céu, imagina. E aí você deve estar aí se preocupando, né? Tipo, mas e umas blitz, não pega? Aqui não tem blitz. Não tem mesmo. A única blitz que eu já vi, não participei, mas a única blitz foi de velocidade. Então, aí se você comete o cara tá uma com a infração de trânsito, só. igual eu esqueci de parar, não pare. Não parei. Você tem que parar mesmo. É encrenca. Aí é encrenca. Aí você é um criminoso. Para, documento e tal, não sei o que. Porra, mas, né? Ah, você não parou no outro pare, porque eu vi que você parou nesse, mas no outro lá você não parou, beleza. Não deu nada isso aí, mas assim, eles dão a única chance de você ser parado e aí o policial ver que você tá intoxicado, né? É desse jeito, porque senão... Eu passei por 2 blitz aqui no Canadá, nesses 19 anos, que foi uma que foi próxima do Natal, que normalmente quando tem épocas festivas assim, né, eles faziam, não sei mais se fazem. E teve uma vez, eu tava dirigindo, eles estavam bem assim, como se fosse aqui entrando pra highway, que você não tem pra onde fugir. E a policial quase entrou dentro do meu carro, quase entrou dentro de mim pra sentir se eu tinha cor. Nossa que eu falei assim, tá bom, tudo mas bem. Mas foi assim, em 19 anos, e olha que eu dirijo muito. Então assim, é muito pouco. Não, é um absurdo, gente. A gente tem que dar graças a Deus que a gente tá... Que de uma maneira ou de outra, a gente, eu acho que tá aqui é um upgrade do que a gente vivia lá. Com toda certeza, né? com toda certeza. Mas eu falo assim, a minha preocupação é porque eu sou muito grata por tudo que o Canadá me ofereceu. Inclusive meus filhos, né, que nasceram aqui. Mas realmente é uma coisa que acho que tem que abrir os olhos, assim, pra tomar esse cuidado. É muita mistura, são raças de todo mundo, então são pensamentos diferentes, culturas diferentes, exatamente, são culturas diferentes. Então, eu acho que assim, se você não tiver uma regra forte ali pra todo mundo seguir, você é super bem-vindo aqui, mas essas são as regras da casa, as coisas é assim que tem que funcionar. Pra gente só fechar esse assunto de segurança, tá bacana pra caramba e dá muito tópico isso aí. Dá. Eu acho que o Canadá, como é um país novo e tem muitos imigrantes, eu acho que sempre a gente terceiriza a responsabilidade. As pessoas precisam encarar isso aqui como é a minha responsabilidade. A pessoa que tem residência permanente, é a pessoa que já é cidadã aqui, ela tem que falar assim, não, peraí, isso aí não é responsabilidade do canadense lá, não. Isso aí é minha responsabilidade como cidadão aqui, fazer com que melhore, né? Mas então fica meio que um negócio solto, entendeu? Mas é por isso que eu falo sempre que... Eu sempre digo isso, eu posso às vezes ser mal interpretado no que eu vou falar, mas eu acho que o brasileiro, quando pisa num país pra morar, ele tem que deixar a brasilidade dele no Brasil. E a brasilidade que eu digo não é o bom, é o jeitinho brasileiro, o negócio de querer, sabe, tipo, essa estratégia de eu tenho que me dar bem, sabe? O pessoal chama de lei de Gerson, que até é uma injustiça, coitado do Gerson, jogador de futebol, mas enfim. A lei de você... É uma história complicada. O cara foi crucificado, aí, coitado, virou... A lei de Gerson virou dele. Que é você querer sempre ter que... você sempre levar vantagem em tudo, sabe? Essa brasilidade a gente não precisa aqui no Canadá. Mas é isso que eu falo, toda a sua cultura, não só brasileiro, né? Mas toda a sua cultura, você carrega alguma coisa. Então, por exemplo, o italiano vem com o seu... a sua cultura, os seus costumes, o indiano, o filipino, então assim, todos nós temos que deixar, todos nós, e eu acho que é isso que falta aqui no Canadá. É isso mesmo. Assim, as regras são essas, vocês são super bem-vindos, mas as regras são essas. As regras são essas. Então assim, fica muito solto, então assim, o filipino continua com as regras, culturas deles, tradições,
o brasileiro, o italiano. Sim. E na hora que você vê, é uma mistura de coisas que você não sabe nem mais o que é certo, o que é errado. E nem a gente sabe dizer. A gente acaba... Não, mas é isso mesmo. Porque assim, quer vir pra cá? Traz o que tem de melhor do brasileiro, que é... Nós somos um povo muito carinhoso, nós somos um povo muito trabalhador, nós somos um povo muito dedicado. Você não precisa trazer a malandragem, a vontade de querer passar a perna nos outros, o negócio de conseguir ser o mais rico a qualquer custo. Você não precisa disso. O Canadá não precisa disso. Se você quer vir pra cá pra fazer esse tipo de coisa, fica aí que você tá melhor. Entendeu? Agora, você quer vir pra cá, vem pra trazer o que tem de melhor do brasileiro. Que é a garra de trabalhar, que não de pegar qualquer emprego. Exatamente. Você vir pra cá pra tentar ser sucesso a qualquer custo, tá aqui, ajuda todo mundo que senta na nossa cadeira e fala no microfone. São histórias de sucesso de pessoas que lutaram, que não precisaram passar a perna em ninguém, que muitas vezes passaram a perna neles, né? Mas que estão aqui. Mas, parceiro, vamos voltar um pouco no tempo, porque esse papo tá maravilhoso. Mas se não, né, a gente vai longe. Manda aí, parceiro. Ô, Ju, eu queria saber lá na época, lá depois que você conheceu o seu marido, que você chegou aqui e tal, isso foi em 2000, seu ex-marido. Vai dar um corte isso aí já. Não, já corta na edição, já corta na edição. E aí, depois disso, você decidiu ir ficando, como é que foi? Sim. Como é que você ficou? Como é que foi? Casei em 2003, e aí em setembro engravidei. E nessa época ele tinha entrado com um pedido de cidadania, né, de PR, e não estava ainda aprovado nem negado. Então, eu estava como estudante, e aí a gente ainda tentou entrar com o meu pedido junto, e a imigração na época não aceitou, falou que tinha que esperar o dele, porque ele já tinha dado a entrada, e aí eu já estava grávida. E a gente tentou mostrar que a gente estava construindo uma família e que ele tinha a companhia dele na época. Acho que ele empregava 5 canadenses. Então canadenses que eu falo de cidadania, né? Eram portugueses, brasileiros, mas com cidadania. E aí a gente entrou com esse processo que era chamado de compaixão. Não sei ainda se existe, estou completamente por fora de imigração. Que é quando você pede uma apelação. Uma apelação, exatamente. Você, por exemplo, ele tinha companhia que rendia tantos, dava emprego para tantos canadenses, ele tinha uma família, ele em breve ia ter um filho canadense, aquele negócio, né? Éramos novos, eu tinha 20 anos, então a gente estava construindo uma família que era tudo aquilo que o Canadá queria e quer ainda, né? E aí, era esse método é sorte. É a pessoa que tá lendo, a gente que tá lendo lá. É uma ilegalidade positiva. Porque é o tipo de pessoa que fica ilegal às vezes, que é essa compaixão. É como se fosse uma anistia. Você chama anistia? Não sei, eu imagino, porque esse é um processo de compaixão assim, eles vão avaliar todo o caso e eles vão analisar acho que talvez num prisma mais sentimental do que um prisma objetivo pela lei, ali. Né? Isso, não tem uma lei que vai falar assim, olha, eu tenho isso, então você pode ficar. Não, é igual eu falei, você pegar o agente que tá ali inspirado, que se sensibilizou e achou que realmente você merece ficar, não tem uma regra. E aí, independente até de você estar legal ou ilegal, mas você mostra. E no caso, deu certo. E eu falo que, assim, realmente era pra dar, porque tinha um conhecido do meu ex-marido que estava na mesma situação, mesma profissão, e não conseguiu, não foi aprovado. Então, realmente é uma sorte. Aplicaram na mesma época? Na mesma época. Caramba. Na mesma época. E aí, a gente conseguiu, eu vejo hoje as pessoas, né, esperando o bendito do PR, da aprovação, não sei o que, a gente já passei por isso, é desesperador. Eu lembro no sentido que, assim, eu ia comprar um copo, eu falava assim, não vou comprar um copo. Porque se eu for embora, tiver que ir embora pro Brasil, eu vou fazer o que com esse copo, tem que levar o copo na mochila, na mala. Sabe? Chegou ao ponto disso que eu falei assim, gente, o que eu puder economizar. E assim, você não sabe se vai ser aprovado e você não sabe quando você vai ter a resposta. É verdade. E aí você começa uma vida, né? Porque assim, a época que eu fui fazer intercâmbio, que eu saí da minha homestay, a gente foi para um apartamento, com um colega e tal. E aí você compra um móvel na IKEA, compra outro. Você começa a enxergar aquilo ali como sua casa. Exato. Você quer que aquilo ali seja sua casa. Você transforma a sua casa num lar, né? E eu, assim, meio que, tipo, fui burro, né? Porque eu tava fazendo intercâmbio. Então, qual era a possibilidade de eu ficar? Era 0.
Então eu ia, né, tomar, porque eu tinha uma hora me desfazer daquilo lá. E aí você começa a comprar uma coisa, compra outra, vai pra lá, meu amigo. Você não pertence a esse lugar aqui, não. Uma hora você vai ter que desfazer disso. Então é muito disso. A gente vai construindo a nossa vida e tal. E aí você olha, pô, será que eu vou ter que vender isso aqui um dia? E a frustração e assim, a frustração de quando, né, quem é negado é muito grande, porque assim, uma coisa é você querer ir embora pro Brasil, você pega suas coisas, vou embora. E outra coisa é quando você é obrigado a sair, né? Então assim, aquilo mexia muito com a gente, porque você falava assim, eu não sei se eu compro, vai começar o inverno, tá? Eu vou comprar roupa pra todo mundo de inverno, não, pô, se eu for embora, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? E passa mil coisas na sua cabeça, entendeu? E naquela época, contando que são 19 anos atrás, não é a facilidade que a gente tem hoje, né? De comunicação, de redes sociais, Não, então assim, era tudo muito incerto. Na época, minha avó ficou muito doente. E eu pedi pra imigração, falei assim, olha, eu queria ir visitar minha avó, porque assim, é que ele entra e sai de hospital, acredito que, né, não tem muito mais tempo de vida e tal. Eu já tinha 4 anos de Canadá. E aí ela, talvez 3, 4 quando eu já fui pro Brasil. E aí eles falavam que eu podia ir, bem assim, sem sutis. Eu falei assim, tá bom, então posso ir? Pode. Se você vai voltar, não sei. Assim, obrigada. Nossa, tipo assim, bem sutil. Não te facilitava em maneira nenhuma. Em nada. Nossa, mas essa truculência é difícil, cara, a gente imaginar. Hoje em dia, o oficial canadense, ele assim, de maneira geral, ele é um cara bem tranquilo, assim, pelo menos eu nunca tive. Eu já entrei e saí muitas vezes e acho que só teve uma vez que o cara veio questionar alguma coisa, mas assim, nunca dessa maneira que você foi questionada. Isso aqui, assim, na imigração aqui dentro, não nos borders, né? Aqui, tipo assim, da onde a gente entrou com a documentação. Certo. E aí eu falei assim, eu quero muito ir pro Brasil. Eu já tava assim, já tinha dado pra mim aqui, porque iam fazer, até eu ir pro Brasil, foram 4 anos e meio. Nossa, você ficou 4 anos aqui, numa época que a gente praticamente não tinha como se comunicar direito com o Brasil. Nossa, a gente comprava um cartãozinho, gente. Era um amigo? Você raspava o código, ligava. E não tinha vídeo call, essas coisas, assim, tinha o Skype, mas assim, você tinha que pegar o computador, você tinha que, tipo assim, não era telefone. Você grávida, você casou aqui, provavelmente a sua família veio no seu casamento? A minha mãe veio, meus pais, eles vinham com bastante frequência. Ah, então tá. Meus pais vinham com bastante frequência. Vocês tinham essa comunicação direta com o pessoal? Sim, minha mãe quase surtou, porque eu tava namorando, aí eu casei e engravidei. Né, quase tadinha de mamãe. E ela nunca soube que sua vontade era ficar por aqui. Que até então ela inglês, né? Exatamente, tipo assim, vim fazer inglês, voltei com um filho. E casada. Meu diploma, tá aqui, ó. Arrumei um canadense pra ajudar eu a falar inglês, um filho, no caso. Boa. Vai demorar um pouquinho pra ele me ensinar, mas... Exato, investimento a longo prazo. A longo prazo, tá caro. Caro. Mas ela, tadinha, ela surtou, ela teve aqui em dezembro de 2002. E ela queria que eu fosse embora a qualquer custo. Aí ela cortou, ela não me mandava mais dinheiro. Ela, tipo, mas assim, por que ela chegou a pensar nisso? Era devido à sua situação na época? Que era? Não, porque ela achava que eu tinha que ir embora. Que tipo assim, como minha mãe é separada e ela viveu pra mim, pro meu irmão, nunca quis casar nem nada. E tipo assim, como? Eu te mandei pra estudar, né? E então aí ela cortou, ela não me mandava mais nada. Porque até então ela me sustentava. Com o fato de você ter construído uma vida fora, longe dela. Mas ainda nem casada tava namorando. E foi muito rápido, porque na época, igual eu falava assim, eu não vim pro Canadá pra namorar, casar com um brasileiro, né? Pelo amor de Deus. E na época, imagina, eu tinha 19, 20 anos. Casar, tá louco, né? Não, só casei, como engravidei, né? O pacote completo, foi super. Minha mãe quase infartou, porque em dezembro, eu conheci ele, meu ex-marido, mas assim, não estávamos namorando, nem nada. Então assim, pra minha mãe foi assim, informações em cima de informações. Olha, tô casando, olha, tô grávida. Tipo assim, mas pô, você me ligou ontem falando que tá mais ou menos assim, sabe? Poxa. E aí, enfim, foi tudo muito rápido, tadinha. A veinha quase surtou. Eu acho que algumas boas rugas, graças a mim, alguns fiozinhos de cabelo branco. Devo isso. Sua mãe te acompanha? Ainda Manda pra eu, com certeza. Qual é o nome dela? Regina. Dona Regina, um beijo aí. Olha, a senhora é uma heroína aqui, viu? Porque
Olha, chegar com uma surpresa atrás da outra, assim, numa época. Né? E o bom disso tudo é saber que valeu a pena, porque Boa, aqui essa obrigada. empreendedora... família defende. Essa empreendedora fenomenal que é a Exatamente. Yaju hoje. É o bad cop e o good cop aí. Puxar saco. Puxar o saco. Puxar saco, família, feio. sangue. Exato. Sangue fala mais alto no final, né? Mas é isso, aí, enfim, aí casei, fui ficando e eu vivi muito pra família. É super engraçado que as pessoas que me conhecem hoje, que trabalham comigo, falam assim, nossa, eu não te vejo dentro de casa, assim, como dona de casa, mãe. E eu vivi isso. A gente, na época, meu ex-marido tinha uma companhia de construção e financeiramente eu não precisava trabalhar. E a gente via que, por exemplo, para os custos de daycare, essas coisas é muito caro. Então, não compensava eu sair para trabalhar e deixar os meus filhos. Eu tinha um na época, né, no daycare. E aí eu fui ficando dentro de casa e só administrava a companhia dele na parte financeira, que eu adoro, né? E tava ali por trás disso. E aí depois começa aquela crise, né? Meus filhos estão crescendo, quem sou eu? O que eu vou fazer? Tipo, tô estagnada. Vivi todos esses anos pelos meus filhos, agora eu preciso começar a viver por mim. Bateu muito forte, muito engraçado. E assim, eu gostava muito de estar com os meus filhos, de participar, tanto é que eles eram muito grudados a mim, assim. Família pra mim é uma coisa muito importante. E então, assim, só que eu fugia muito do inverno. Chegava o inverno, eu ficava uns 3 meses no Brasil, assim, quando eles eram pequenininhos. Nossa, saía, porque eu tive uma crise, eu brinco que assim, eu demorei uns 15 anos pra me adaptar no Canadá. Pessoas perguntam, falam assim, mas quanto tempo? Eu falo assim, olha, eu acho que eu não sou a melhor pessoa, porque por causa do inverno? Não sou referência. Por conta de tudo. Igual eu falei, antigamente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, que você tropeça em brasileiro aqui, você tem festas brasileiras, você tem restaurantes brasileiros pra escolher, você tem padarias, você tem, enfim. Não tinha isso. E era uma coisa que eu sentia muita falta. Hoje tem produtos brasileiros, não tinha isso. Não né? tinha. Até um mercado brasileiro aí, conhecido, bem famoso. Conhecido, vou falar com alguém, não? Gente, eu mandava trazer arroz dos Estados Unidos. Você mandava, Por Deus, assim, porque eu não gostava do arroz daqui, eu não gostava do feijão. E isso foi ficando tão forte, porque essa coisa negativa vai crescendo, né? Então, assim, aí eu via minhas amigas casando no Brasil, eu não podia ir. Eu via minhas amigas ganhando neném, eu ganhei neném aqui, não tinha nenhuma amiga minha de infância. Então isso foi me machucando muito. Você não tinha uma rede de suporte aqui no final das contas, né? Nenhuma, entendeu? Nenhuma. Minha mãe ali sozinha, ganhei neném e, né, tipo, ela vinha com frequência, mas não é a mesma coisa de você morar, né? Você deixar no seu avô, na avó, enfim. E isso foi pesando muito ao longo do tempo e não tendo meu meio social, tava sempre dentro de casa, vivia pro marido, vivia pra companhia, vivia pros filhos. Isso foi pesando. Então, eu comecei a me criar uma raiva do Canadá muito grande. Caramba. Chegava o inverno, eu detestava o inverno, eu ficava revoltada, que eu falava, aí, né, ainda bate assim, no verão no Brasil, né? Então na praia, o pessoal juntando e festa. Isso porque não tinha rede social ainda tão forte nessa época, né? Porque hoje em dia você. Era o Orkut, começou o Orkut, porque eu, né? Sou a gente se entrega, também, né? Comunidades do Orkut, gente, pelo amor de Deus, Nossa, quem nunca? Então, mas hoje em dia, uma pessoa que vive a situação que você viveu, com o Instagram, não sei o que você tem, você consegue viver a sua vida vivendo o dia a dia do Brasil ali. Então deve ser muito. Você deve entrar em parafuso. Não, foi bem difícil. E ainda no começo tinha a pressão da cidadania, né? De ser aprovado ou não. E então, assim, foi muito difícil pra mim. A adaptação pra mim foi muito difícil. Talvez não tenha procurado o melhor meio ou as ajudas que eu deveria ter procurado, enfim. Mas eu queria ir embora de qualquer custo. Tanto é que, assim, eu investia muito no Brasil, eu pensava muito no Brasil, eu era muito ligada às minhas amigas. E cada vez mais isso fazia com que eu fechasse as portas aqui e não conseguisse viver aqui. Entendi. E eu lembro que uma vez, uma amiga minha falou, e eu achei isso muito verdade. Ela falou assim, o problema do Toronto, né, que não tem história. Então, pra mim, meus filhos jogavam futebol e era uma equipe bem bacana, bem próximo, todos canadenses. E a gente passava assim, passei, nossa, olha, estudei aqui.
Nossa, olha, vem aqui. Aí eu olhava e falava assim, Mas é verdade, a gente não construiu lembranças, né? Você sabe que muito de uma frio. maneira muito menor, aconteceu isso comigo também. Não sei se já aconteceu com você, parceiro. Mas no primeiro ano que eu cheguei aqui no Canadá, a gente andava nas ruas, como você não tem referência pra se lembrar, você fala, meu, que doido isso que eu tô fazendo, cara. Eu fui começar a sentir isso que a gente sente hoje de passar por um lugar. Nossa, lembra daqui? Lembra quando a gente foi aqui? Meu, uns 2, 3 anos depois que você começa a construir uma memória e uma referência do lugar onde você mora. Sabe? Então assim, isso foi ficando muito frio. É igual, por exemplo, as pessoas que eu conversava aqui, a maioria eram mineiros. Eles começavam a conversar entre eles, era gostoso pra eles. Porque a cidade assim, não, porque não sei o quê. Eu falei assim, tá, não conheço. Diferente igual a gente conversou aqui. Moema, pô, conheço Moema e tal, que é aquele bar e tal. Então, tipo assim, isso é gostoso. E eu não tinha, exato, eu não tinha isso, entendeu? Então, assim, e com o tempo foi pesando. Só que, assim, eu não fui esperta o suficiente pra começar a criar a raiz aqui e viver aqui. Esses 4 anos e pouco, por conta disso, de não saber se a gente ia ficar ou não, então, eu não, por exemplo, eu não podia viajar, não podia sair do país, eu não podia curtir as coisas daqui, que você falava assim, não, e se eu for embora? Outra, eu tinha um filho pequeno, eu não conhecia ninguém pra deixar. Você já tinha esse problema de ter um filho pequeno, já te restringe muitas oportunidades que você poderia, sei lá, e maturidade também, eu era muito nova, né? Hoje eu consigo enxergar isso. Então, por exemplo, hoje eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, chama uma babysitter, fica aqui à noite, vamos sair, vamos curtir. Só que assim, juntou tudo. Então, assim, era muito nova, com filho, casada, não sabia se ia ficar aqui ou não, a questão de economizar e querendo viver o Brasil. Eu queria estar no Brasil. Então, assim, as coisas que hoje eu vejo tão fúteis, que me incomodavam. Então, eu falava assim, eu ia pro Brasil, então, assim, minhas amigas num belo apartamento, com empregadas domésticas ajudando. E aqui, assim, eu brincava, falei assim, nossa, eu tô com vontade de comer um bolo de fubá. Eu nunca tinha cozinhado, eu tive que aprender a fazer tudo, porque hoje você encomenda. Naquela época, não, eu tô com vontade de fazer bolo de fubá. Eu não sabia nem o que era fubá. Então, assim, sabe? É verdade. Não, e detalhe, Ju, tô com vontade de comer tal coisa. Às vezes você não achava nem ingrediente pra poder fazer. Exato, não achava. Uma outra época, né? Uma outra época. Aí você fala assim, e ao invés, aí que eu falo que não tinha maturidade, ao invés de eu descobrir o que tinha aqui de melhor e viver aqui, não, eu me frustrava e ficava super chateada de não poder viver isto aqui. Ô Ju, mas foi o primeiro conselho que eu tive quando a gente chegou faz 2 anos atrás, né? 2 anos, o tempo vai passando e a gente vai perdendo Isso é idade, parceiro, isso não é experiência. Eu ia falar, mas eu resolvi ficar quieta. Foi acho que na minha primeira semana de aula, um dos meus professores pegou e falou assim, galera, né, de onde você é, tal. O college, tô falando do college. Aí ele falou assim, eu vou dar um conselho pra vocês terem raízes aqui, parem de viver o país de vocês. É super importante. É importante vocês viverem um momento. Muito. E eu achei muito interessante que ele falou isso, realmente, porque você começa, principalmente o que você falou, parceiro, você começa a viver a vida das outras pessoas, através das redes sociais e tal. Sim. Você esquece de estar aqui, né? Então... Não, e Instagram é pura mentira, né? Já é uma vida que não é real. E você ainda viver isso e se frustrar, sendo que a gente ainda tem o peso de estar longe daquela realidade, é 1000 vezes pior. Então, assim, na época eu lembro que eu conversei com uma psicóloga, já pra frente, afinal, né? Enfim. Ela falou assim, e isso marcou muito. Ela falou assim, ao invés de você procurar o melhor feijão tropeiro do Brasil, procure o melhor cheesecake no Canadá. Legal. E isso marcou muito, né? É que eu falei assim, é verdade, eu tô me frustrando porque eu não vou encontrar o melhor feijão tropeiro no Canadá. Mas eu vou encontrar o melhor cheesecake aqui, entendeu? Então, tipo assim, isso marcou muito. E é o que falou, né? Você tem que viver aqui, você tem que descobrir o que é o melhor daqui. Afinal de contas, achar que a nossa cultura é o centro do universo, a gente tá muito enganado. Super. Tem aí, Toronto é interessante, porque é isso? Eu acho assim, parceiro. Eu acho que Toronto tem... a gente volta àquilo que a gente tava falando no começo. Toronto é um lugar multicultural, mas é um lugar multicultural hoje. Eu não sei como é que era 10, 15 anos atrás. Mas assim,
O Canadá, o que eu via nos fóruns, quando eu tava pretendendo sair do Brasil, que até a gente pesquisava bastante, o pessoal falava que um problema do Canadá é que a cultura do Canadá é uma cultura, e isso eu vou falar assim muito entre aspas, tá? Uhum. Mas você compara com uma cultura dos Estados Unidos, uma cultura do Brasil, uma cultura da Europa, que são países que têm uma cultura forte. A cultura do Canadá é uma cultura fraca. Sim. Eles falam, inclusive, um exemplo besta na culinária, que é a sua área que você gosta de falar. Qual que é o prato tradicionalmente canadense que você conhece? É o mac and cheese, eu acho. Não, nem o mac and cheese é americano. É o poutine, cara. Poutine é aliás. batata frita com gravy e queijo em cima. Eu acho que é frango, macarrão e batata. Agora, eles não têm. Agora eu te pergunto, fala aí, quais pratos típicos brasileiros? Nossa. Cara, a gente vai ficar até amanhã falando. Ah, sim, mas assim, sabe aquele negócio? Principalmente eu vou fazer até propaganda aqui. Se você entrar no Uber Eats e ver a lista lá, se você for por países, procura lá, pratos canadenses. Você vai achar meia dúzia. Não tem, cara. Então, o Canadá é um país que a cultura está em construção. Sim. Nós, a comunidade brasileira, a comunidade indiana, a comunidade chinesa, em algum momento essas comunidades vão se intercalar e vão construir a cultura do Canadá. Mas posso falar? Eu acho que assim, a gente não pode nem falar Canadá, parceiro. Porque isso aqui acho que acontece muito em Toronto. Eu acho que se você for pra outros lugares... A gente costuma falar que Canadá é uma hábito que a gente tem. Eu comi isso aqui na minha época. Você tem razão, você tem razão. Eu acho que foi um exagero, mas de uma maneira geral, eu acho que a cultura do Canadá, ela vai mudar muito com a influência da Com estrangeira. certeza. Como o Brasil era no começo do século XX, cara. Que era uma imigração italiana, espanhol, alemão, que moldaram o que a cultura do Brasil é hoje. Sim. Entendeu? Então, voltando assim ao que a São gente estava Paulo falando. é um forte exemplo disso, né? É muito difícil a gente sair de um lugar que tem uma cultura forte e vir para um país e tentar como é que se diz? Você tentar relacionar, né? Sabe? Como é que eu vou me identificar? Identificar com um país que a cultura comparado com o Brasil, uma cultura fraca. Entendeu? Eu acho que talvez isso possa ter pesado também na sua jornada aqui, né? E, por exemplo, quando eu morava em Toronto, acho que quando meu segundo filho tem 14 anos, logo que ele nasceu, a gente mudou pra Vaughan, que é perto do Wonderland, é colada a Toronto. Adoro, já indico. Adoro Vaughan. Nossa, a gente adora Vaughan. E, gente, melhorou. Vaughan virou assim, era uma roça, né? Que eu falo assim, eu moro na roça. E o pessoal acha assim, não, gente, é porque era uma roça quando eu mudei, entendeu? Melhorou muito, evoluiu absurdo. Sabe aquela expressão? Quando eu cheguei só tinha mato. Tipo assim, evoluiu muito. Legal. Então assim, eu acho muito bacana porque Toronto pra mim, quando o pessoal, porque Toronto muito movimentado, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, Toronto é um bairro de São Paulo pacato. Exatamente. Exatamente. É muito morto, é muito... Enfim. Cena noturna é praticamente ausente, se você compara com São Paulo. Nossa, eu passou falo. das 9 horas da noite, vai fechando tudo. Isso eu demorei a acostumar, agora já me acostumei, mas... vamos jantar aqui, às 6 horas. Eu falei assim, gente, como assim? Caramba. Nossa, 6 horas eu tô tomando um lanchinho pra ir jantar às 11. Exato. Aí a gente vai pra São Paulo, né? Quando eu vou visitar o pessoal no Brasil, aí quando você acha assim, gente, mas eu já ia dormir. Não, a gente vai sair pra jantar. Eu falei assim, nossa. Fomos na Galeria dos Pães, meia-noite. Quantas vezes eu peguei meus pais em casa? A Thay e eu fomos meia-noite, 1 da manhã na Galeria dos Pães só pra curtir. É uma coisa assim, eu sinto muita falta dessa vibe. Muito. É muito. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez pra Nova York, o pessoal fala, porque Nova York? Eu falei assim, gente, Nova York, me desculpa, é uma São Paulo. Tipo assim, o pessoal, porque aí, né, canadense, eu falo não brasileiro, eu falo assim, você tá comparando São Paulo com Nova York? Eu falei assim, gente, tirando os problemas, né? Mas em Nova York não tem problema também, Ju? Eu acho que essa comparação é muito válida. Eu acho, mas assim, Nova York é tão viva quanto São Paulo. Exatamente. Você come, igual eu falo, 2 horas da manhã, você quer comer um japonês, você vai comer em São Paulo. Você quer comer um árabe, você quer ir pra uma festa com dança árabe, você vai achar. Vai mesmo. Você vai achar. Entendeu? E de todos os preços, né? Do 5 pra você entrar, que provavelmente vai rolar um tiroteiozinho básico. Isso, né? incluso. Como os 500 que é pra entrar. Exato. Como que você vai pagar 500 pra entrar e vai sair chorando, lavando prato pra pagar a conta. Mas enfim, né? É verdade. Enfim, eu falo que assim, a vida noturna em São Paulo, pra mim, é o que eu sinto realmente muita falta. E eu falo pros meus filhos assim,
não viverás isso, I'm sorry. Mas, Ju, nesses anos que você tá aqui no Canadá, você sentiu que isso de alguma forma evoluiu? Ou você acha que continua igual como tava em 2002, quando você veio? A vida noturna? Nossa, assim, evoluiu demais. Você acompanhou o crescimento de Toronto, esse boom de crescimento, né? Muito. E você sente que a gente tá caminhando para se tornar uma Nova York, uma São Paulo? Eu acho que ainda tá muito longe. Tá longe ainda, eu acho que tá muito longe porque as pessoas aqui, elas fazem questão de manter isso, né? Elas não... você pega, assim, o canadense, ou a pessoa que tá mais enraizada aqui, elas fazem questão de ter isso. Eles é diferente do que a gente faz questão de ter uma festa, de ter um negócio, tipo assim, explorar aquela sede, né? De você conhecer. Eu vejo isso muito até para os meus filhos. E a gente sempre comentou isso entre as mães, de que falta essa sede no canadense de um modo geral, e a gente via isso nitidamente quando você pega, por exemplo, meus filhos e um primo que tá no Brasil, da mesma idade, você vê a diferença, entendeu? Talvez por eles terem sido mais expostos e as pancadas faz você amadurecer mais rápido e crescer. Então aqui eu acho que eles ficam muito acomodados. Mas eles não fazem você acha questão. que os seus filhos, assim, traduzindo, você sente que eles são mais ingênuos do que os primos? Muito mais. Mas Entendi. muito menos mais. malícia. A gente teve essa conversa, né, amor? A sensação, mas é verdade, a gente anda. Quando a gente chegou aqui, uma coisa muito engraçada, que você olha a criança de 12, 13 anos, criança, já é um pré-adolescente, mas de 12, 13 anos canadense, eles têm atitudes que uma criança de 8, 9 anos tem no Brasil. Você fala assim, gente, como eles são atrasados, mas não é que eles são atrasados, é que a criança brasileira, ela é exposta Exato. E assim, não tô falando que é bom ou ruim, com certeza tem um lado positivo e negativo, com toda certeza. Mas é isso, assim. E eu acho que isso, nesse ponto de vista, para trabalho, em termos de carreira profissional, o brasileiro se destaca de uma forma geral, obviamente, por conta disso. Porque o canadense é assim, você vai repor esta água, ele vem e repõe esta água. Essa daqui pode estar faltando, ele não tem aquela coisa de chegar e falar assim, então já vou repor, já vou pôr, já tô vendo que tá faltando aqui, vou colocar mais. Exatamente. Coisa que a gente tem, de uma forma geral, já vem, já coloca, já faz. Essa proatividade do brasileiro. Exato, não tem programado pra trabalhar com improviso a toda hora, entendeu? Exatamente. Improvisar não tem, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. É experiência de vida. Tanto é que, mesmo dentro do Brasil, se você pegar aquele, né, que a gente brinca, o filhinho de papai, com a pessoa, né, que é de uma comunidade, de rua, alguma coisa assim, essa pessoa, você colocar nessas duas crianças, essa daqui tem muito mais malícia, ela é muito mais proativa, ela é muito mais... Isso acontece no Brasil mesmo. Por quê? Porque ela foi exposta a isso. Então, assim, e de novo, acho que o balance é importante. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Eu brinco que se a gente conseguisse unir o Canadá e o Brasil em termos de cultura, profissionalismo, não sei o que, a gente ia chegar num lugar, num paraíso. E a gente tem toda essa oportunidade na mão, né, Ju? Nós temos isso dentro da gente. A gente só precisa fazer isso acontecer. Sim. Eu acho que isso, assim, é muito engraçado, porque eu acho que eles pecam muitas vezes. Gente, minha opinião, humilde opinião, sem críticas, por favor. Eu acho que eles pecam muito nisso aqui, de não ter essa proatividade que faz falta para tudo, para você crescer, para melhorias, para... Poxa, você pega aqui restaurantes em São Paulo, por exemplo, tem restaurantes top. Você vai num restaurante, melhor que você for aqui, não chega aos pés do restaurante lá. Você vê, por exemplo, cinemas, coisas básicas, assim, que lá no Brasil, em São Paulo, já, não vamos 1000 muito vezes longe. melhor do que aqui. Falar do McDonald's. O McDonald's no Brasil é quase um evento, isso aí. É bem arrumadinho, bem limpinho. Aqui é... Não, parceiro, aquele Mac da Avenida Paulista lá, que é o Mac número 1000, aquilo ali é um shopping, cara. Agora, falando desse negócio de cinema, uma coisa que a gente estranhou aqui quando a gente chegou também, é que a gente pisou aqui no Canadá, a gente foi no cinema, ainda não tinha a possibilidade de você reservar o seu lugar. Você tinha que entrar na fila e esperar. Eu fiquei chocada com isso no Brasil. O meu foi inverso, porque eu cheguei. Cara, qualquer sala vagabunda de cinema do Brasil, você pode reservar por aplicativo e chegar lá no... Você tem o seu lugar marcado. Aqui ainda tem gente fazendo fila na porta, cara. Continua. Ainda é ordem de chegada até hoje, cara. Se você não pega uma sala top, não paga o preço top também pela sala, você ainda tem que ficar na fila lá esperando pra abrir, você tem que sair correndo pra pegar o melhor lugar. Senão você vai ficar família gargarejo lá. Não, eu achei super engraçado, porque quando eu fui pro Brasil e tinha esse negócio de número, e assim, a gente fala, a gente parece
um ser extraterrestre que chegou, né? Que você fala assim, gente, mas você tá vindo do primeiro mundo e você tá, tipo, encantada com isso, né? É verdade, a gente fica muito mais eu lembro também text maravilhado. message, de quando você usa no cartão, você recebe SMS, que no Brasil começou e aqui não tinha. E eu lembro que uma vez, eu vou contar, eu passei um tempo no Brasil, né? Desses meus 19 anos. E aí eu voltei aqui no Canadá, eu fui assinar umas papeladas da casa e tal, e eu falei com a moça no banco, eu falei assim, no Brasil a gente gasta, porque tem muito fraude aqui de cartão de crédito. E eu falei assim, não, você gastou, eu lembro meu pai, ele chegava aqui, ele gastava, já recebia, tipo, automaticamente. A confirmação. A confirmação que alguém gastou, então, tipo, se não foi você já entra em contato, acabou ali. Exatamente. Ela falou assim, oh, really? Eu falei assim, oh my God, país de primeiro mundo. Tipo, como assim? O que você fala pra uma pessoa assim? Então, assim, por que o Brasil fez isso? Porque é necessário, porque tem muito mais fraude que aqui. Então, você fica na sua comodidade aqui, coisa que no Brasil você, cara, se você não fizer, você vai ser atropelado. O pessoal fala que a oportunidade faz o bandido. No Brasil, não só a oportunidade faz o bandido faz a oportunidade também. Porque os sistemas que o Brasil cria pra contornar as malandragens é o que coloca o Brasil na frente. Né? Então, assim, é por isso que a gente fala, né? De novo, pra mim, o que me faz ficar aqui é a questão da liberdade, que eu prezo muito, de poder ir e vir, sabendo que meus riscos são mínimos. Você acha que tá mais fácil ficar aqui no Canadá do que antigamente? Ah, tipo, bem a pessoa mais. que chega hoje? Bem mais, bem mais. Antigamente não tinha essas opções de college, de, por exemplo, um trabalho, outro estuda. Mas será que também não tá muito mais concorrido para poder Não, com certeza, não deixa de ser concorrido, mas você tem a possibilidade que antigamente você não tinha. Entendeu? Por exemplo, tinha, que eu me lembro, você podia dar entrada nos seus documentos e você tinha que fazer uma prova e você tinha uns pontos, os créditos, alguma coisa. Eu tô falando assim muito por cima porque eu não sei a fundo, mas nem precisa. Mas assim, você tinha assim alguns créditos que te possibilitava ficar aqui para, vamos supor, no caso da nossa compaixão que a gente entrou, se eu, por exemplo, então você é formada em tal coisa, você tem tantos pontos. Você fez não sei o que, você tem tantos pontos. Então isso te auxiliava, te ajudava no que você fosse dar entrada como pedido de residência. Então, assim, te auxiliava. Não era garantido. Como hoje, você estudando, você fazendo isso, você tem o direito de ficar, você pode estender e com isso você consegue a residência permanente.